Don't give up on the bottom, baby. It's hard, I know. Let the music take over, baby. I know your doubts, but it's wide open ocean, baby. Let sun pour down. We can dance in the light, oh baby. Heartbreaker, dream maker, let go of your problems and look at all your
When you put your hand in my jacket, I'm thinking so irrational. You flew me international now. And we can spend hours reading the signals, but that's so unoriginal. What if we took this back to my house? Under all these lights, I gotta take a minute to calm down. But I feel like if I told you I was ready right this minute, do you think that it would turn you on? I just feel like you need to know. If I told you I was ready right this minute, would you just run off and tell someone? I just feel like you need to know. I don't wanna feel like we're wasting time. Tell me, should I go and call up a taxi? We can make out for a play in the backseat. Please tell me now how that all sounds. You can sleep in while I make breakfast, watch cartoons and talk about exits. And if you're happy, stick around. I just feel like this is worth the risk. I never felt a fire like this. If I told you I was ready right this minute, do you think that it would turn you on? I just feel like you need to know. If I told you I was ready right this minute, would you just run off and tell someone? I just feel like you need to know. Right here, right now, we're running out of things to talk about. Right here, right now, I'm about to let the truth come out. If I told you I was ready right this minute, do you think that it would turn you on? You tell me now. If I told you I was ready right this minute, would you just run off and tell someone? Keep my feet on the ground. If I told you I was ready right this minute, I just wanna go and lay you down. I just feel like you need to know. It's clean. If I told you I was ready right this minute, would you just run off and tell someone? I just feel like you need to know. If I told you I was ready right this minute, do you think that it would turn you on?
enough anymore. I hate this feeling, 'cause I won't be breathing you in my lungs anymore. It's not right, you're trading numbers with some dudes at my party. Oh, taking it out of my body, want you all over my body. Lights out and we never leave, we never leave. I'm always checking my phone and you're happy being alone, and I've got you on my mind. Taking it out of my body, want you all over my body. Lights out and we never leave, we never leave. I'm always checking my phone and you're happy being alone, and I've got you on my mind. I don't believe it, I'm thinking that we don't believe in love anymore. I hate this feeling, 'cause I won't be breathing you in my lungs anymore. It's not right, you're trading numbers with some dudes at my party. Oh, taking it out of my body, want you all over my body. Lights out and we never leave, we never leave. I'm always checking my phone and you're happy being alone, and I've got you on my mind. Taking it out of my body, want you all over my body. Lights out and we never leave, we never leave. I'm always checking my phone and you're happy being alone. É difícil continuar aqui. Bom, mas vamos lá. Antes de começar a mesa, eu queria fazer algumas colocações aqui sobre a Semana ABC. Dizer que a gente está gravando e transmitindo ao vivo, tá bom? Então, por favor, quando forem fazer qualquer pergunta, que façam pelo microfone, peço à mesa. Caso perguntarem sem microfone, vocês repetem a pergunta na resposta, tá? Depois dessa mesa, a gente vai ter uma apresentação da Canon, que é Reportagens em Zonas de Conflito do Realismo Mágico, com uma diretora de fotografia mexicana, na verdade, mas que mora na Inglaterra há muito tempo, que é Elisa Yanacon. Eu vou passar para a Tainá, que vai... Antes de eu passar para a Tainá, eu vou pedir para soltar, desculpa. Eu vou primeiro pedir para soltar a vinheta da ABC, porque começa a gravar, e depois a Tainá já começa a falar e apresentar a mesa. Muito obrigado a todos. Pode soltar a vinheta, por favor. Bom, boa tarde. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer aos que vieram antes e ao Tiago, agradecer à ABC pelo convite e por todo o apoio que deu para a nossa ideia,
Agradecer ao grupo de diretores e diretoras de arte que pensou e produziu essa mesa junto. Tem mais gente aqui com a gente, além da gente. Aos participantes por aceitarem o convite para a mesa e por pensarem e moverem mundos através das suas práticas criativas, e ao público, a vocês que estão aqui com a gente. Eu vou fazer uma breve apresentação dos nossos convidados. A gente tem aqui na mesa a Liangaia. Liangaia é indígena amazônica Cariri, nascida na periferia do Rio de Janeiro, formada em psicologia, atua na arte das cenas. É integrante da associação Wicca-Quará, se eu falar errado. Wicca-Quará. Obrigada. E do movimento Wairacunas. Obrigada. Brasil, cofundadora da Anauá Filmes, uma produtora indígena independente, idealizadora do grupo Ensaios Ancestrais. Entre seus trabalhos recentes, destaca-se o especial Falas da Terra, abril de 2021, exibido na Rede Globo, e o curta-metragem Baile, de maio de 2021, exibido no Repense Festival. A gente tem aqui com a gente também a Maíra Mesquita, diretora de arte, graduada em cinema pela FAAP. No período da faculdade, participou de diversos curtas-metragens de ficção, com destaque para Sobre a Maré e Os Sapatos de Aristeu, filme com o qual se formou. Ela fez a direção de arte da animação Dia Estrelado, de Nara Normandi. Também assinou arte de documentários como Bailão, de Marcelo Caetano, e Quem Tem Medo, de Cris Negão, de René Guerra, e dos longas-metragens Periscópio, de Kiko Goifman, Boi Neon, Gabriel Mascaro, Corpo Elétrico, Marcelo Caetano, Propriedade, Daniel Bandeira, entre outros. Assinou a arte da primeira temporada da série da Lama dos Dias, de Hilton Lacerda e Helder Aragão, além das séries Hit Parade e Notícias Populares, de Marcelo Caetano. Passeou entre outras áreas, seja enquanto cenógrafa ou figurinista, seja em trabalhos autorais e residências artísticas. Hoje dedica-se a um mestrado que investiga as escolhas cromáticas na direção de arte na ECA, da USP. A gente tem com a gente também aqui o Alonso Pafiese, criado na Cabana do Pai Tomás, uma das maiores favelas de Belo Horizonte. Alonso Pafiese é artista visual, diretor de arte, fotógrafo e designer de cinema. Reconhecido e premiado em importantes festivais do país, como o Festival de Brasília, Festival Internacional de Curtas de Belo Horizonte, Canoa Quebrada do Ceará, Londrina do Paraná, Cine-PE, Festival Guarnicê do Maranhão, Prêmio Video Music Brasil da MTV, indicado ao Grande Prêmio do Cinema Brasileiro, ABC, entre outros. Residente no Acre desde 2016, tem integrado importantes projetos do Estado, como o filme Noites Alienígenas, do qual foi diretor de arte. Ganhador de 5 Quiquitos no 50º Festival de Cinema de Gramado, em 2022. É idealizador e coordenador do projeto de educação ambiental Ecromicrodocs, do audiovisual à consciência ambiental, realizado com comunidades ribeirinhas, indígenas e jovens dos seringais e periferias locais do estado do Acre, e do projeto de intervenção audiovisual Tela Rodante, realizado na Argentina, Brasil, Equador e Colômbia. Fechando esse elenco de estrelas, Isabel Xavier, diretora de arte, arquiteta, pesquisadora e doutoranda em design na FAUSP. Tem graduação em arquitetura e urbanismo pela mesma instituição. Assinou a direção de arte de filmes, longas, curtas e videoclipes, como Das Ruas de São Paulo para o Mundo, Racionais, dirigido por Juliana Vicente, Um Ano Inesquecível, Outono, dirigido por Lázaro Ramos, e Meu Amigo Hindu, dirigido por Hector Babenco, pelo qual foi indicada ao Prêmio de Melhor Direção de Arte na Academia Brasileira de Cinema em 2017. Como arquiteta, realiza projetos expográficos para mostras em diversas instituições culturais do Brasil e exterior. Sua pesquisa doutoral contribuem para o entendimento de quem somos e de onde vivemos. Por outro lado, o imaginário de uma comunidade é também um território de disputa e resulta de relações de poder e discursos que selecionam certos valores, mitos e símbolos e deixam outros de fora, com o objetivo de criar uma ideia de unidade e coesão. Quais as imagens de Brasil vêm sendo construídas através da nossa história? O que entra, o que é deixado de fora dessas imagens? Um conceito-chave para se pensar os efeitos das mídias e das imagens na produção de entendimentos e elaboração de mundos, a representação, e uma das suas formas, a produção de imagem,
já não pode ser vista hoje como um processo transparente, um reflexo direto do real ou da verdade. Usos propositadamente adulterados da imagem para interferências diretas no real, como o emprego de fake news para fins políticos eleitorais e a proliferação de ferramentas geradoras de imagens realistas sem qualquer lastro num referente no real, são exemplos da importância de debates como esse, onde nos dispomos a refletir sobre a ética das imagens e suas implicações no mundo em que vivemos. Stuart Hall nos lembrou que o sentido não é inerente às coisas, ao mundo. Ele é construído, ele é produzido. É o resultado de uma prática significante, uma prática que produz sentido, que faz os objetos significarem. Essa é uma citação de um texto do Hall de 2016. O que une as pessoas nessa mesa, e provavelmente grande parte da toleram as violências simbólicas e materiais que se desdobram da política das imagens na organização e regulação da sociedade. As implicações desse olhar crítico para o procedimento da representação, tanto para a direção de arte quanto para todas as outras áreas do audiovisual, são inúmeras e demandam um reconhecimento de nossas posições nesse território em disputa, que é a produção de imagens e de imaginários. A prática da representação envolve, por princípio, o gesto de trazer, retratar ou simbolizar algo que está ausente, como uma espécie de substituto à própria coisa. A noção de mimesis, que remonta aos gregos, elaborou a arte como um desejo de reflexão ou imitação do real. Mas a arte moderna já mostrou para a gente que a pintura de um cachimbo não é um cachimbo, né? Na interseção das imagens com o mundo que essas pretendem representar, o encontro com a diferença é atravessado por uma série de perspectivas que nos levam hoje a nos interrogar sobre os limites da representação. Ao mesmo tempo, as demandas por outras enunciações apontam para a importância da representatividade na produção dessas imagens, dados os limites simbólicos que a alteridade implica no processo de significação das coisas e das imagens. Os artistas dessa mesa, de diferentes maneiras, expressam em suas criações e trajetórias e relações com o mundo importantes relações com os temas e questões aqui elencadas. Que bom que o cinema brasileiro está entrando numa nova fase, né, Tiago, né, Lázaro? Pronto, ouçamos os nossos convidados. Eu vou lançar aqui um primeiro bloco de questões que a gente vai fazer uma primeira rodada e depois eu lanço um segundo. Nessa primeira rodada, a gente vai pensar, né, como os nossos convidados veem a relação do seu... Há um livro sagrado e um povo que se diz escolhido por Deus. O livro, dizem, carrega a promessa de uma terra santa e o povo atravessa o oceano tomando o máximo que pode de outros povos, sem livros, filhos de outros deuses, filhos da própria terra, tão sagrada quanto o manto que cobria suas peles. O Deus do meu povo nunca nos fez promessas. Ele não fala com um homem escolhido. Ele fala com todos. Basta quietar e ouvir. No silêncio, no sopro do vento, ele diz. Ao meu povo não foi prometido terra ou ouro, tampouco um paraíso com ruas de diamantes. Que tipo de Deus promete pedras? Pedras manchadas de sangue forjadas na dor. De onde eu vim, a gente sabe que não dá para possuir a terra. Nós é que pertencemos a ela. Somos sua extensão. O Assi, Baiago, Lemalaigo no Buco.
Nós somos a extensão da terra. E antes dos forasteiros chegarem com seus livros de couro e gama por ouro, todos sabíamos. O esquecimento é branco. O apagamento é branco. O roubo das nossas memórias, quem orquestrou foi o branco. Eles disseram que nós, que não éramos iguais, que eram melhores, mais sábios, mais desenvolvidos, escolhido por um Deus para nos salvar. Qual é a maldição que eu carrego neste corpo? A de não ser branca? É a minha pele uma maldição? A minha língua? A do Zobuquakpá? Os traços do meu rosto? O meu Deus, que dança, que vibra, que celebra estes mesmos corpos que o branco tanto se empenhou em amaldiçoar? Em destruir? Mas não destruiu. Mas não destruiu. Eu ainda estou aqui. E recuso a sua salvação. Recuso seu paternalismo. Recuso. Recuso e grito. Porque estou aqui. Nos mataram incontáveis vezes. Gritaram aos 4 cantos nossa extinção. Tentaram nos fazer acreditar que não existíamos mais. Ainda estão vindo. Não mais só pelo oceano. Ainda querem nos extinguir. E por quê? Por que querem a Terra? Para nós, a Terra é a nossa mãe, é a nossa casa. Para eles é poder. Querem extrair tudo o que puderem dela, até que não sobre mais nada. Mas é nosso o dever de protegê-la e impedir que o céu caia. Tupã é o meu Deus, o meu refúgio e a minha fortaleza. E nele eu confiarei. Filha das sementes plantadas por Yanderu, Badizé me livrará da peste perniciosa. O Irapuru me cobrirá com suas penas e debaixo de suas asas me confiará. A sua verdade será escudo e bróquio. Não terei medo do terror da noite, nem do balazo que voa de...
Se ela se chama bibliofagia, era para ser só uma pequena parte, né? Uma introdução, mas acabou que passou ela toda, mas eu acho que era para ser dessa forma. E é isso, bocuia, acho que tinha que ser dessa forma, então está tudo certo. Queria responder a pergunta de forma bem objetiva, até porque eu acho que, na realidade, a desconstrução do imaginário é o coração do meu trabalho, a desconstrução do imaginário do que é um corpo indígena, né? Porque muitas pessoas imaginam um corpo indígena de uma forma, e tem muito esse lugar do índio, né? Ainda ser chamado de índio, e pouquíssimas informações sobre nós, povos indígenas que estamos em diversos contextos e lugares, né? Então, eu acho que é exatamente esse a pegada, assim, é desmistificar mesmo, sabe? Esse lugar do imaginário, dessa identidade indígena. Isso pode acontecer tanto quando a gente está mais relacionado a algum contexto específico, mas também quando a gente está a atender a esses chamados, mais um diretor de arte tem espaço para falar sobre isso. O segundo ponto seria trazer para a singularidade. Então, quer dizer que uma cena, uma personagem ou um espaço não precisam atender às expectativas daquilo que a gente entende como seu lugar social. Uma personagem não traz apenas informações sobre o seu estar no mundo do ponto de vista socioeconômico, político ou tradicional, mas também traz uma singularidade, que pode até entrar em conflito com essas instâncias, porque a nossa identidade... se trata, então, de abandonar o projeto e privilegiar o encontro. E aí eu quero trazer um exemplo de um projeto que foi decisivo para me fazer pensar sobre essas coisas, que é o Paraí, um filme que está em cartaz agora, mas que a gente rodou em 2016 na comunidade Guarani do Jaraguá. Sandro, por favor, pode passar o trailer. É o vídeo número 7, Sandro. A gente fez mais uma mudancinha. Obrigada. Você já tinha visto um milho assim, colorido? Como que é seu nome? Pará. Pará? Pará é seu nome indígena? É, sim. Aí aconteceu uma coisa incrível. Mais alto, não tô te ouvindo. Mas eu não sei ler. Mãe, por que o pai vai pra igreja e você não? Porque eu prefiro ficar aqui na casa de reza, Pará. É muito importante que tomemos a decisão de seguir o caminho do Senhor e abandonar definitivamente o caminho do demônio e todos os teus vícios. Aleluia! 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 Esse milho aqui tem o mesmo nome que o seu, chama de Paraí. Que milagre você quer ver? É que eu plantei o milho, ele não tá nascendo. É verdade que vocês vão embora? A nossa aldeia é aqui embaixo, olha. A gente vem por essa estrada, vai dar a volta pelo mato. Nossa vida é a terra, né? Os lá não pensa assim, mas a gente pensa que a terra é sagrada para nós. Um dia a gente vai ter terra. Bom, como eu falei, a gente filmou isso em 2016. O diretor do filme, o Vinícius Toro,
ele já estava em relação com essa comunidade há uns 10 anos, através de oficinas e outros projetos ligados ao audiovisual. E, ao longo desses anos, foi se formando dentro da comunidade um grupo de pessoas mais interessadas ali no audiovisual. E esse grupo criou a história desse filme, né? Então, a história original é deles, depois foi roteirizada pelo Vinícius e culminou nesse projeto para o qual eu fui convidada a fazer a direção de arte. Eu tinha uma equipe que era eu, assim, a equipe principal, né? Eu, a Paloma Mecose, minha assistente, e a Clara Spalletti, produtora de arte. Tinham outros colaboradores esporádicos e tal, mas eram essas 3 pessoas principalmente. E a gente chegou logo no início do filme, o Vini convidou a gente para passar uns dias na aldeia e, enfim, conhecer as pessoas, os costumes, enfim, conhecer a vida, né, ali. Ainda sem ter muita questão pragmática para resolver. E, nesses primeiros dias, a gente já se deparou com uma estrutura de vida muito comunitária que a gente iria ver transbordar para dentro do filme. Então, a gente já foi convidada a participar das reuniões diárias que aconteciam na Casa de Reza, e eu fiquei muito impressionada de ver as questões ligadas ao filme ser trazidas para essa roda de conversa junto com outras questões da comunidade, né? Questões da vida, do cotidiano, religiosas, etc. Então, o filme virou uma questão da aldeia. Além da história dos atores que saíram dali, cada questão em relação a como representar a aldeia passava por algum tipo de assembleia coletiva, né? Seja aquela que acontecia no final do dia na Casa de Rezas, seja aquela que se formava momentaneamente com as pessoas da comunidade que estavam ali acompanhando. Eu acho que esse cinema profissional, com um baixinho, olha, não sei o que, e ele falava para todo mundo. E eu fiquei assustada, assim, eu nunca tinha visto essa relação com o tal referente. Bom, eu sou uma mulher cis, branca, que mora no centro expandido de São Paulo. Então, assim, eu sabia que eu não estava ali para dizer como aquela comunidade deveria ser representada, já que eu não sabia nada sobre aquele estar no mundo. Mas para preparar aquela realidade, para que ela fosse bem filmada, para que ela atendesse às exigências estéticas e narrativas do filme. Mas a matéria-prima do trabalho não foi uma decisão da equipe de arte. É claro que nós também não somos uma máquina tradutora imparcial e que, certamente, também a gente se expressou naquelas escolhas da arte. Mas muito, e principalmente naquilo que a gente encontrou de ressonância entre nós e as pessoas dali, e, sobretudo, naquilo que a gente aprendeu com aquelas pessoas, com aqueles indivíduos, e que ampliou a nossa humanidade. Porque, quanto mais eu amplio o escopo do que é ser humano, entrando em contato com diferentes formas de viver o mundo, mais eu me liberto das minhas crenças encarceradoras e menos eu vou tender a encarcerar outras vivências em representações estéreis. É isso. Qualquer uma. Eu vim aqui te pedir 3 coisas. A primeira e mais importante é que você se afaste do meu filho. Não vim pra colar, não vim pra fazer negócio, nem pra conversa. Vocês estão se matando, enfia isso na tua cabeça, Sérgio. Aí, Rico, vai ver se tu tá pronto. Tu fica nessa de lá pra cá, não sabe pra onde vai. Te liga, Rivelino. Passa esse noeda aí pra nós, hein? Desce o dedo, porra. Bora, Riva. Bora, Riva. Vamos, porra! Mas quando foi que a gente se perdeu, hein? A gente cresceu tudo junto. Olha o tamanho disso daqui, a gente é pequeno, mano. Boa tarde a todas, todos e todes. É um prazer estar aqui com vocês. Agradecer ao convite, com tantos amigos e amigas aqui presentes.
que faz parte da minha trajetória no cinema. Eu comecei no cinema como ajudante na equipe de arte. Fui criado na periferia de Belo Horizonte, na favela do Cabana do Pai Tomás. Então, tive a oportunidade de ser ajudante em um filme. E lá eu trabalhei como ajudante. E no decorrer desse próprio filme, eu já fui evoluindo e hoje eu sou diretor de arte. Então, acho muito importante a gente estar aqui, ocupando esse espaço e falando sobre a identidade. No decorrer desses anos, já tem 20 anos que eu estou trabalhando com cinema. Os primeiros filmes que eu trabalhei, ele tinham as identidades dentro do modus operandi do cinema, onde a gente faz uma pesquisa e acaba reproduzindo a identidade daquele local, ou daquela comunidade, ou daquele espaço. Então, eu queria falar um pouco aqui sobre isso, que é referente a essa pergunta, e, rapidamente, sobre Noites Alienígenas, gostaria de falar sobre aquela cena dos indígenas, que foi uma cena que é uma cena que acontece na realidade, quando uma pessoa está doente, no caso, o personagem ele estava viciado em crack. Então, quando isso acontece, muitas vezes no Acre, um dos recursos é ir para a aldeia e lá se trabalha com ayahuasca, rapé, cambu e se faz um trabalho espiritual com essas bebidas, com essas medicinas, com o intuito de reverter a situação e a pessoa sair daquele quadro, né? Então, para essa cena, nós convidamos os personagens que são da aldeia. A aldeia Segredo do Artesão é uma aldeia bem distante de Rio Branco, inclusive é uma aldeia onde, até onde eu sei, é a única aldeia que uma mulher é a líder, que é a Bimi. Então, ela foi junto com a família dela para reproduzir esse ritual para fazer para o nosso personagem, com ayahuasca e rapé. Então, todo aquele cenário, o filme vai estar na Netflix, provavelmente na semana que vem, já está saindo de cartaz. Então, todo aquele ritual é um ritual feito por eles mesmos. Até a própria ayahuasca eu levei a verdadeira, para se eles quisessem tomar, inclusive os próprios indígenas, alguns tomaram a bebida mesmo, mas tinha também uma bebida para quem não quisesse tomar a verdadeira e entrar no estado, né? O almoço deles, tudo foi construído por eles. Eu apenas acompanhei. Eu senti quando nós entramos no estudo, na pré-produção, foi que o roteiro ele não condizia com os personagens. Os personagens, eles são, tirando dois, que é do grupo Galpão, que tem uma pequena participação, o Eduardo e a filha da Inês Peixoto, a Bárbara, tirando esses dois, todo o restante do elenco são elencos do Centro de Referência Jovem, que é da periferia de Belo Horizonte, onde é um espaço onde os jovens das periferias, ocuparam. E então lá nós abrimos uma chamada junto com a família de rua, que produz o duelo de MCs. Então o elenco inteiro era não atores profissionais, e sim jovens da periferia. E quando eu li o roteiro, eu senti que os diálogos, a mise-en-scène, tudo que o roteiro estava ali colocado não condizia com o estilo dos próprios personagens. O roteiro foi escrito por um roteirista, um grupo de roteiristas, que não tinha essa vivência na periferia. Eles não, talvez foram para algum laboratório na periferia, mas, de fato, eles nunca viveram na periferia, não sentiram, não sabem o dialeto da periferia. Então, eu, com muita conversa, consegui que a gente caísse com um roteiro 10 episódios de 24 minutos, era bastante coisa, e a gente transformou em escaleta. Então, foi um trabalho muito arriscado, porque essas escaletas,
elas davam a possibilidade de que os personagens interpretassem aquela cena que a gente dava a situação, mas não no formato que um branco, classe média, que tem outra forma de vida, colocasse para eles, né? Então, eles, dentro daquela situação, criavam o próprio diálogo e a própria mise-en-scène da forma que realmente é. E isso funcionou, foi muito bom. E eu vou passar um pouco de imagens, falando de identidade também, além da situação do roteiro ter virado escaleta, para a gente apropriar, para a gente trabalhar mais com os personagens, né, como de fato são, a identidade na íntegra. A gente tinha um programa dentro da série que se chamava BML, Beat Music Lab, que o Douglas Jean, que é bicampeão do duelo de MC nacional, apresentador hoje do duelo de MCs, ele é quem apresentava esse programa. E também inscrito no roteiro era um programa onde era um programa de auditório com um sofá e entrevista. E eu achei que aquilo também não condizia com o que é o povo da rua. Então eu convidei o Goma, que é um grande pichador de Belo Horizonte, foi preso injustamente, ficou 8 meses preso, deixando a família dele em casa. Ele não foi o autor de uma pichação na Igrejinha da Pampulha, onde tem Niemeyer e Portinari. Ele simplesmente era um grande pichador, mas não pichava patrimônios públicos. E isso está nos jornais e tudo, mas o Goma foi preso, é meu amigo, e ficou 8 meses na primeira vez, 4 meses na segunda e depois mais 40 dias. Dentro da pandemia, ainda buscaram ele de novo, ele ficou mais 40 dias. Então, uma forma que eu achei de trabalhar com ele foi para a gente criar esse cenário, porque eu acho que isso trazia mais a coisa da rua, representatividade, e o resgate do funk, né? Porque o FBC, com o último disco, o penúltimo disco dele, ele resgata o funk de raiz, década de 90. Então, isso trouxe muito mais a identidade para o episódio do que se a gente tivesse ensaiado com a banda do filme, com o grupo do filme e ter feito uma apresentação. Então, a gente trouxe um grupo real também para poder afirmar essa identidade. Isso, 88, estava com 17 anos. Ele já falava coisas de protesto, de coisas de rua, já na época, nas letras. A gente é a voz de quem não tem voz. Era um grito. Tava entalado. Tinha não tem nem chuveiro quente, mano. Eu queria defender o povo. Eu fui numa festa do movimento negro. Aí a coisa começou a acontecer. Começou a tocar no Brasil inteiro, entendeu? E uma transição entre ser moleque pobre, entre ganhar dinheiro e ficar famoso. Eu posso ter a pretensão de dizer que eu encarnei o espírito da periferia de São Paulo ali, mano. O Racionais, ele faz essa quebra da falta de autoestima, da falta de coragem mesmo. Tentaram calar, só aumentou, tá ligado? Racionais. Pô, eu quero que os pretos me ouçam. Eu preciso que eles me ouçam. A gente tá intentando inimigo, cara. Sozinho nós somos fracos. Unido é foda. 31 anos depois. Isso é o Mano Brown. Deixa faltar gasolina no Racionais. Criminosos, assassinos, traficantes. Ele espera sempre por aquilo que ele não é. Sempre colocado como outro, nunca como eu, né?
Participei desse filme dos Racionais, aí, na direção de arte, documentários, normalmente, né? E pensar nessa criação desses imaginários, de imaginário de periferia, contando sua própria história, a história do povo preto, principalmente uma história paulistana, né? Eu penso assim no papel do cinema, né? Como o cinema é um enunciador massivo de referências, né? Entendo que esses dispositivos são sempre associados a um posicionamento estético e político e ético, e penso na oportunidade de fazer cada vez mais, né, narrativas que mudem esse processo de Brasil que a gente está agora, narrativas antirracistas, propondo novos modos de história, utilizando um repertório de imagens de resistência que esse filme utilizou muitas, né? Uma prática antirracista, né? Pensar a linguagem do cinema assim como um agente real de mudança. E penso isso também, que mais do que nunca hoje esses esforços dessas novas narrativas, né, estão tentando contar uma história de um novo Brasil, não sempre com essas histórias tão enviesadas com quais a gente aprendeu, né? E gosto muito, acho que um norteador desse filme foi pensar um black joy, né, um orgulho negro, o tempo todo norteando a pauta desse filme, né? E aí pensar nas insurgências, nos rompimentos de paradigma, de resistência coletiva, de insurreição, de práticas, de saberes que rompem silêncios. E queria trazer mais um textinho aqui também. Assim, sou doutoranda, faço uma pesquisa sobre práticas antirracistas, então trouxe várias coisinhas aqui, né? E tem um texto da Bell Hooks, que gosto muito, que chama O Olhar Opositor, Mulheres Negras Espectadoras, e que ela fala de olhar, comenta uma sessão de cinema onde mulheres negras se assistem, né? E ela fala essa coisa do olhar, né? Que todas as tentativas de reprimir o nosso direito das pessoas negras de olhar reproduziram em nós um desejo avassalador de ver, um anseio de rebelde, um olhar opositor. Ao olhar corajosamente, declaramos em desafio: eu não só vou olhar, eu quero que o meu olhar mude a realidade. Mesmo nas piores circunstâncias de dominação, a habilidade de manipular o olhar de alguém diante das estruturas de poder que o contém abre possibilidades de agência. E aí eu acho que esse filme fez um pouco isso, assim, pegou essa possibilidade e trouxe um pouco uma mudança de olhar da realidade, desse pensamento antirracista, né, ao contar a história desse grupo. Diversidade como mercadoria, como commodity? Quais seriam as implicações estruturais para que possamos chegar, de fato, a um real exercício da diversidade na produção audiovisual brasileira? A gente pode seguir a mesma ordem? Podemos, Gaia? Você quer que a gente abra aquele pau? Denúncia do que vem acontecendo com a minha família por parte paterna, né? Com um grupo específico de pessoas que vem acontecendo assassinatos e massacres, enfim, uma série de assassinatos que aconteceram na minha família, que acontece até hoje, inclusive Noite Alienígenas, que eu assisti, eu saí de lá assim, uau, a Cristiane já está aí. E eu fiz uma participação em um trabalho que ela estava procurando, uma atriz indígena, eu fiz uma participação e ela já estava escrevendo essa peça. Não é por aí mais. E aí eu fiquei 1 ano nesse trabalho. E que é esse trabalho, essa imagem que vocês estavam vendo. Éramos 4 pessoas em cena. A Gal Pereira, que é uma quilombola, que mora na comunidade do Remanso. E Juliana França, que é uma atriz preta que tem um grupo, um coletivo chamado Código, que é da Baixada Fluminense, em Japeri, uma excelente atriz. E o Adoni Guedes, também, que é um músico preto,
percussionista. Era um trabalho bem bonito, assim, bem importante, mas que a gente também tem que entender, assim, essa questão do real e da ficção, o limite disso. Eu falo isso enquanto atriz e performer, né? Acho que esse é o meu lugar de fala aqui, apesar de eu também produzir, né, alguns vídeos e juntamente com meu companheiro. Mas o lugar o qual eu estou mais atuante é sempre na parte da atuação enquanto atriz ou enquanto performer. E isso é um pouco assim desafiador, sabe? Separar essa história que me acompanha, né? Isso não começou com João Pedro Teixeira, que foi assassinado por policiais a mando de latifundiários e deputados, né? Isso começou quando invadiram esse território. Então, esses assassinatos eles sempre aconteceram e acontecem, né? Às vezes eu recebo uma ligação, é um primo meu que caiu, né? Então, como que é possível esse corpo? Ontem, por exemplo, que eu estava ocupando um espaço que foi o prêmio, sim, à igualdade racial, que teve, acho que vai sair agora no dia 28. E eu vi tanta gente preta, assim, tanta gente indígena, sabe, com cocar bonito e pai, nossa, tanta gente linda que eu falei, caraca, parecia até uma realidade meio incrédula, né? Oh, meu Deus, isso aqui é real. Porque geralmente quando a gente quando a gente tem a possibilidade de frequentar um lugar desse, né, a gente é sozinho ali, né? Tem um outro parente ali, tu fala, pô, que legal, tem alguém aqui, né? E ali eu vi poucas pessoas brancas. Eu fiquei muito feliz e muito aliviada de não ter visto tantas pessoas brancas naquele espaço. E ainda mais, né, um espaço que fala sobre pessoas que estão ganhando um prêmio por serem quem elas são e por fazerem o que elas fazem, né? Então, imagina, né, se a maioria fosse ali branco. Deixa eu ver. O que mais que eu poderia falar? Brasil, apelidado de Brasil, ceda o seu lugar, né? O seu lugar de direção, o seu lugar de roteiro, o seu lugar na produção. Se você tem uma ideia, se você quer falar sobre um povo, uma população, você não tem como fazer isso sozinho, ou você não pode nem falar por essa população. Então, tem que ter muito cuidado, porque senão fica na moda. Aí, às vezes, a gente quer falar sobre um grupo que a gente acha que está ajudando, e a gente está reproduzindo mais estereótipo do que é aquela população e do que é aquela gente. É tão bom quando a gente vê um parente falando dele mesmo, quando a gente vê uma produção de pessoas que estão falando sobre elas mesmas. Imagina, eu quisesse falar sobre um grupo de pessoas que eu não faço a ideia do que é ser quem é aquele corpo, eu não faço ideia da história que aquele corpo carrega. E eu acho bem perigoso fazer isso, sabe? Porque a terra cobra, né? E o corpo é a terra, o seu próprio corpo cobra isso. Acho que eu estou falando muito perto daqui, né? Pá, pá, pá. Parece até tiro, mas não é. Ai. Não foi. Obrigada demais. Bom, vamos seguir nessa segunda rodada. Maíra, agora, por favor. Tem algum conteúdo audiovisual que você quer? Tem os PPTs, mas são no momento... Tá. Então, a gente vai deixar no ponto, né, o PPT do sapatos. E o dispositivos óticos entra na sequência. Passo, claro. Bom, então, eu vou falar um pouco sobre essa relação com o real. Eu acho que a relação sempre existe, né? Sempre no sentido de seja ficção, seja documentário, e ela talvez se expresse de formas diferentes, mas o mundo real é alimento e ponto de partida para qualquer coisa que a gente faça nesse mundo real. Nada vem do nada. Isso não quer dizer que a criação esteja sempre dada ou determinada, mas ela nunca é fruto apenas de uma mente criativa. Então, eu gosto de pensar que o que eu tenho com o real é uma relação de colaboração, sobretudo quando a gente pensa na realidade material.
A gente cria junto com essa materialidade, com as ocorrências dessa materialidade. E eu ouso dizer que ela assina muito mais do que a gente. A matéria, então, ela não coloca só limitações para o nosso fazer, ela também oferece soluções, ela sugere formas. E, da mesma forma, um contexto real, com tudo que compõe ele, né, as suas matérias, sim, mas também a sua simbólica, o seu repertório, os seus sonhos, as suas angústias, tudo que é palpável e impalpável dentro desse contexto vai criar junto. Claro que a realidade não é uma ditadora e que tem algo que está no ar, que é alguma coisa compartilhada. Os personagens, o entorno, enfim, a materialidade propõe coisas no processo do crescimento da forma do filme. E quem está na ponta construtiva desses processos é que vai ter mais acesso a essas sugestões da matéria. Então, por exemplo, para um filme, as decisões de um diretor de arte não são mais importantes do que as decisões de um cenotécnico. Né? Dessa forma, a gente entende a criação como coletiva, em primeiro lugar, e coletiva de todos, de cada um que coloca a mão ali, e não só humana. Né? As ocorrências, as coisas, elas interferem. Então, a gente não controla tudo para a felicidade do cinema. Dizer que o real constrói não significa dizer que a gente só pode falar daquilo que existe. Né? O cinema também é uma matéria do mundo e também pode propor realidades que não existem ou que ainda não existem. Mas mesmo a fabulação tem uma relação com o real. De um lado, né, todo o delírio no cinema vai ter que ganhar um corpo. E nessa materialidade, que pode ser tanto de objeto quanto de algoritmos, ela vai ter que se adaptar a esses materiais disponíveis. E, mais importante, a realidade tem um lado material, mas também contém o sonho, a projeção, o medo, o absurdo, todos mobilizados pelo desejo. Eu acredito que o desejo é o grande propulsor das nossas realidades, e é a partir dele que a utopia se expressa, a utopia se pronuncia. Aí eu queria trazer duas experiências de dois filmes que eu fiz há bastante tempo. Um é Os Sapatos de Aristeu, que foi meu TCC, e Quem Tem Medo de Cris Negão, ambos dirigidos pelo René Guerra. Os Sapatos de Aristeu conta a disputa entre a família biológica e a família afetiva pelo corpo de uma travesti que vai ser velado. E o roteiro propunha que uma procissão de travestis e prostitutas fosse até a casa da família biológica para reivindicar a sua despedida e a memória desse corpo. Aí a gente pode começar a passar as imagens. Isso. Então, a gente entrou em contato com muitas travestis, sejam as de pistas ou as de show, e lá em 2006, nenhuma delas acreditava ser possível essa procissão na vida real. Elas contavam como, normalmente, era solitária vender melhor as suas questões. Algumas delas, por exemplo, não aceitavam que um figurino que não fosse escolhido por elas, muito menos se deixavam maquiar pelo nosso maquiador. E havia uma necessidade de negociação assim, em relação a isso. Né? Aos poucos, a gente foi abandonando essa negociação, abandonando o projeto. Anos mais tarde, ela foi assassinada. E essa personagem, essa história, culminou nesse segundo projeto, em que eu fiz a direção de arte, que se chama Quem Tem Medo de Cris Negão. Um curta-metragem documentário que vai entrevistar drags e travestis que conheciam a Cris, tanto para falar sobre ela, falar sobre a sua morte, mas também, através disso, para falar o que é ser travesti na experiência delas. Então, o filme passeia entre entrevistas e imagens dos espaços do centro de São Paulo por onde elas transitavam, por onde a Cris, sobretudo, transitava. Né? E a gente, nesse momento, já estava mais próximo delas. Algumas eram personagens que já tinham participado dos Sapatos de Aristeu, e isso permitiu que a gente ficasse mais livre nessa construção fabular que elas propunham para a gente. Então, para dar um exemplo, no momento de decidir os figurinos delas, a gente fez uma prova num acervo que eu tinha com outras 3 figurinistas,
E elas vinham com uma demanda assim, de como elas queriam se vestir, traziam algumas peças, e a gente ia conduzindo ali, elas iam escolhendo as roupas, e a gente ia, enfim, encontrando a personagem ausente e tal, né, que era a Cris. E, no início do processo, então, a gente ia para a casa delas para descobrir um pouco sobre a vida de cada uma delas e tal, e para experimentar esses dispositivos. Então, primeiro foram umas experiências com imagens de cidade e tal, e depois a gente foi experimentando esses dispositivos com elas, né, com as personagens do filme. Para a gente ter, de vez em quando, essa imagem quebrada, né? Então, levei um arsenal para o set com esses dispositivos, e essa imagem criava um mosaico de pedaços, da mesma forma como aquela Cris ausente aparecia nas falas das entrevistadas. E, então, a direção de arte aí propunha um filtro para a realidade, transformando fisicamente não a realidade em si, mas a forma de olhar para ela. E eu acho que aí a direção de arte opera com o real nos documentários, propondo uma forma de olhar para um universo, destacando aquilo que, nesse universo e nesse olhar, diz sobre o que estamos falando. Isso. Obrigada, Maíra. Então, agora, por favor, Pafi, a palavra é sua. A gente começa com o vídeo, os dois da Elza. Os dois na sequência. Sandro, os dois vídeos da Elza, por favor, na sequência. Meu nome é Elza da Conceição Soares. Elza Soares. Nasci no 23 de 7/30. 30 dias do mês eu comi o pão que o diabo amassou com os pés. Sou negra, índia, sou samba, jazz, blues, funk, rock and roll, bossa, rapper, soul, show, sou punk. Sou claro, sou escuro, sou sagrado, sou profano, bendita, maldita, sou tudo, sou nada. Cansei de sofrer, cansei de chorar. Hoje meu coração só pede paz. Pra tentar te esquecer, eu vou cantar. Em você nunca mais eu vou pensar. Bom, viva Elza Soares, né? Em primeiro lugar. É emocionante sempre que eu vejo Elza Soares, porque foi onde talvez eu tenha tido esse despertar de que o que a gente propõe nem sempre é o que é. Quando nós apresentamos para Elza Soares a primeira proposta de direção de arte do próprio filme, no apartamento dela, ela disse assim: mas essa não sou eu. Eu
fui criada tomando sopa de água e pedra, carregando lata d'água na cabeça. Ela achava que a nossa proposta era endeusando muito ela e que ela era muito mais dura do que aquilo. E dentro disso a gente teve a humildade e o consentimento da equipe para a gente entender melhor o que seria o filme da Elza. Então a gente fez uma imersão com a Elza Soares. Isso foi... A diretora criou o texto. São imagens que a diretora queria muito, imagens plásticas, imagens que trouxesse textura, corpos. Então, eu era o diretor de arte e tinham 2 fotógrafos, mas eu mesmo peguei a câmera e fui para Sapucaí com a Elza Soares. Então, essas imagens, eu que fui e passei na Sapucaí com a Elza, mesmo fazendo direção de arte. Eu acredito que o coletivo do cinema ele é muito mais do que a gente exercer uma função fixa que acaba petrificando, né, a coisa. Então eu fui com ela para Sapucaí e consegui captar as imagens como a gente imaginava, talvez como estava muito mais dentro da minha cabeça e da diretora e da montadora. Talvez o fotógrafo não chegou naquilo e nós fomos lá e conseguimos captar da forma que a Elza e a direção gostaria. Então esse é um fragmento do que eu queria falar sobre o filme da Elza Soares, My Name Is Now. Mas agora eu queria passar por um tema que é a coisa da inclusão, que a gente sempre fala do modus operandi, da forma como a gente sempre coloca no cinema, ou de um tempo para cá, tenta colocar os pretos, as pretas, trans, de frente para a câmera, mas eu acho que é muito pouco o que está atrás dela. Então, muitas vezes está um filme sobre preto, preta, trans, mas quem da equipe é? Quem da equipe está trabalhando na equipe que é realmente LGBTQIA+, quem realmente é preto e preta, a não ser os da pesada? Porque o que a gente mais vê no cinema é a turma da pesada é preta e periférica. Não sempre, mas muito. E dificilmente, hoje um pouco mais, depois da descentralização, das cotas, a gente começou a ter mais, mas ainda é muito pouco. Então, quando a gente vê cinema, filme, ou até mesmo publicidade, seja o que for de audiovisual, é muito baixo o percentual que a gente vê de pretos e pretas trabalhando na equipe, se não for na pesada. Então, isso é muito importante. Eu tenho tentado trazer um pouco a questão do aglomerado da Serra. Todo figurino, se quiser ir passando, todo figurino é do próprio guarda-roupa das personagens. A gente não produziu nada, a gente só selecionou os figurinos do próprio guarda-roupa das personagens. Essa casa toda pintada era uma casa característica de favela, de tijolos. Nós pensamos em não deixar ela com essa cara de favela, porque lá também tem muitas casas pintadas e bem pintadinhas. Então, a gente pintou a casa, fazendo o inverso do que geralmente o cinema explora nas favelas, que são as casas com tiro, furo na parede, janela quebrada, tudo com lona. Então, a gente tentou, com o máximo de dinheiro que a gente tinha, melhorar aquela casa, que era da personagem, que é essa que está segurando a gaiola, que ela teve paralisia cerebral quando era criança, e ele trabalha com peles pretas, é o foco dele. Então, eu quis apresentar essas imagens, o filme ainda não está pronto, foram as imagens que eu peguei do Rafa, para dizer exatamente isso, que a inclusão é muito necessária, não só a exploração na frente das câmeras, que também pode até ser necessário, mas o povo, a favela, eles precisam de dinheiro, sabe? Às vezes vai lá, faz uma foto, filma, fala sobre a vida deles, mas eles precisam de dinheiro em lugares de posição importante dentro do cinema, sabe? Se não sabem ainda como é efetivamente aquela função, vai aprender fácil, porque ninguém nasceu sabendo, ninguém entrou lá dentro do set
já sabendo se posicionar perfeitamente, mas é algo que incomoda, né? Teve um contra-regra que eu chamei, que tinha feito uma experiência apenas, um homem trans, era o segundo trabalho dele. Foi muito difícil segurar ele até o final do trabalho, porque incomodou. Eu tenho certeza que se fosse um homem cis, hétero, branco, classe média, alta, todo mundo teria muito mais paciência com ele. Mas não, era um favelado, morava numa casinha muito pequenininha, segundo trabalho, homem trans. Então, foi bem difícil segurar ele até o final, mas ele conseguiu ficar. Isso em outro trabalho, não nesse, porque esse estava todo mundo em casa, né? E o Marcelo Linha é um exemplo disso, que é de dentro, mora lá dentro do aglomerado da Serra, acabou de participar de Gramado, ganhar prêmio, está com vários projetos. E é isso, gente. Incluir essas pessoas, esses corpos, em lugares importantes dentro das nossas equipes e não somente explorando na frente das lentes. Obrigado. Bel, por favor. Comentando também esse modus operandi hegemônico, eu não creio que ele comporta uma representatividade real. Acho que, para isso, alguém teria que ceder espaço. A gente sabe que ninguém vai ceder, né? Ninguém está disposto a abrir mão de privilégios. Então, eu acho que ou a gente cria novos modos de Quieto, você não come. Quieto. Entra, cara. Vai, porra. Quieto, filho da puta. Peraí. Ajuda, caralho. Está no ar a Rádio Libertadora. Atenção. Está no ar a Rádio Libertadora. Atenção. Temos presente em nossos estúdios Carlos Marighella. Carlos Marighella. Esta mensagem é para os operários de São Paulo, da Guanabara, Minas Gerais, Bahia, Pernambuco, Rio Grande do Sul, incluindo os trabalhadores do interior, para criar um núcleo do Exército de Libertação. Carlos Marighella. Carlos Marighella. A vizinha tá falando mal de vocês. A Selma tá falando o quê, mãe? Tá falando pra todo mundo que vocês são lésbicas. Mãe, tô casada faz 1000 anos, todo almoço, domingo é a mesma coisa. Realmente você tem um dom de entender tudo errado. Você adora fazer isso, colocar palavras. O primeiro vídeo é o videoclipe Marighella, né, do Racionais também. E a gente tinha ali um roteiro bem marcado ali desse videoclipe. A gente reproduziu a invasão da Rádio Nacional pelo Marighella, onde ele lia ali um manifesto no Rio, né? Mas a gente foi atravessado no meio dessa filmagem por um apelo assim. A Juliana Vicente, que era a produtora desse filme, a direção foi do Daniel Grinspoon, ela teve uma atuação ali antes desse filme. Ela fez um documentário chamado Leva, que mostrava a entrada dentro de uma ocupação. E ela conheceu ali alguns líderes de ocupações e a ocupação. E o outro filme, O Olho Zarolho, interessante só para trazer assim, é um filme que mostra outros tipos de parentalidade, né? É um casal homoafetivo que tem um filho ali. Eu não vou dar spoiler do filme, que é bem bonitinho, vale ver. Mas trazer outros modos, né, parentais. É
é interessante, eu penso assim, quando... Que bom que a gente vai conseguir abrir uma rodada de perguntas. Acho que a gente pode até juntar mais de uma. E aí, gente? Caramba, foi tanta coisa legal aqui, nada... Não? Alba! Lembra de falar no microfone só, por favor. Oi, boa tarde. Eu sou o Matheus Gama, do Senac Santo Amaro. E uma coisa que me chamou bastante atenção foi que vocês, mesmo em trabalhos que não necessariamente estão inseridos na comunidade que estão representando, o cuidado que vocês têm em tratar do assunto e da comunidade. Quando vocês vão fazer um trabalho desses, quais são assim os principais cuidados, né, fontes de pesquisa que vocês procuram, essas coisas, para, de fato, não trazer, como já falaram, algo estereotipado, algo que vá, talvez, ofender aquela comunidade e essas coisas? Ótimo, obrigada pela sua pergunta. Tem mais alguma que a gente podia juntar e responder assim de pacotinho? Mais uma ali. Só falar no microfone, por favor. Então, a primeira das comunidades. Acho que não está funcionando. E a série é de BH, enfim, da periferia de BH. Você acha que essa voz ativa, essa autoridade foi te dada por você ser desse território? E se você acha que, se fosse um outro que não faz parte daquilo, que não conhece aquela história, se existiria essa sensibilidade, sabe? E, sei lá, só talvez contar um pouquinho mais detalhadamente, porque é muito intenso, assim, eu acho, né? Você chegar a alterar um roteiro. Aí, se você puder falar mais detalhadamente disso, porque eu achei incrível, assim. Então, é isso. Será que a gente começa por essa e aí a gente faz uma rodada? Então, por favor. Bom, obrigado pela pergunta. Achei uma ótima pergunta, porque realmente você tem que ter bastante liberdade para propor uma mudança tão grande como essa. E não fui eu sozinho, eu identifiquei, chamei o diretor, o fotógrafo, a produção de elenco, o assistente de direção, e lá, quando a gente, fazendo a leitura, não condizia o vocabulário e toda a situação. Então, eu acho que, no modus operandi atual, isso é praticamente impossível, porque quando você faz um filme de produção, o autoritarismo é tão grande, o ego, muitas vezes, é tão grande que o diretor, provavelmente, ele não vai escutar isso da mesma forma que um diretor, nesse caso, que eu já conhecia, já tinha trabalhado antes, e é do meu próprio território, me ouviu. Então, eu acho que é aí que a gente precisa realmente mudar as coisas para sair da superficialidade. Porque provavelmente uma produção desse modo, onde eu não teria liberdade de alterar esse roteiro para a escaleta, ele também não teria um elenco desse. Provavelmente seria uma produção de elenco, de produção, se a gente pode trazer algumas figuras daquela comunidade para fazer parte da equipe. Então, eu acho que a primeira coisa fundamental é inserir a comunidade na equipe e não apenas pesquisas, sabe? Porque eu falei isso aqui na fala anterior, antigamente, quando eu era assistente e comecei, as pesquisas eram ali no Google, aí você vai lá e faz um monte de referência impressa ali, faz uma pasta para poder, quase uma pasta para apresentar para a agência, né? O pessoal que trabalhar com publicidade vai lá e chega com aquela pastona para ver se a agência aprova ou não.
tal. Eu acho que no cinema é preciso pensar um pouco diferente, no sentido de que a pesquisa tem que ser no campo e vinda deles próprios. Por mais que a gente tenha que ser um pouco mais flexível, mas isso também vai depender muito da equipe, porque tem muita equipe do mercado, mercadológica, que não vai aceitar isso. Então, é por isso que eu procuro trabalhar também em projetos que tenham mais acesso à minha voz, tenham acesso ao que eu penso, que seja mais dessa natureza. A gente tem mais uma, aquela de como não nos endeusar, não tirar a humanidade de quem trabalha também, né? A gente também tem os nossos processos. Eu acho que a cada dia mais essa coisa de carga horária, a forma de trabalhar. Eu até lembro que antigamente assim você tinha uns jargões assim, que tinha pessoas que você falava bom dia, a pessoa bom dia é o caralho, bom dia se eu estivesse em Búzios. Sabe, isso existia, tem pessoas aqui na sala que já viram isso, que eu sei, que me conhecem. Então, isso geralmente eram burgueses que realmente tinham casa em Búzios e estavam ali ganhando uma grana por semana. Então, você não tinha a oportunidade de dar bom dia para a pessoa, que a pessoa já te esculachava. Isso era muito comum. Então, eu acho que esse tempo já passou. Mesmo em filmes de grandes produções, não é mais possível que isso aconteça, porque está todo mundo de olho, e se acontecer, que denuncie, porque endeusar eu nem consigo imaginar o que seria isso, né? Porque eu acho que as pessoas precisam mesmo de apoio, trabalho, consciência, por aí. Obrigado. Quem toca? A da comunidade e a de... Posso falar da comunidade? Eu acho que é isso, né? Tem diferentes tipos de trabalho na qual você acessa a comunidade e comunidades, né? Acho que o Pafi falou tudo, assim, trazer a comunidade para dentro, ouvir, né? Principalmente. Não só dar voz, né? Essa coisa de dar voz, eu acho assim muito perigoso falar isso, porque todo mundo tem voz, ninguém está dando voz a ninguém, né? Mas ouvir e ter uma escutativa, né? Trazer... E realmente você traz... sempre ocorrem situações incríveis em que o filme só ganha com esse tipo de troca, mas nem sempre é possível. Realmente depende do tipo de produção, do tamanho de produção, de quão comercial, quão grande é o filme. Mas é sempre um ganho quando a gente tem pessoas reais, né, dentro dos seus próprios assuntos. E eu, endeusar, eu não entendi muito se era endeusar nesse sentido nós mesmos ou personagens, né? Estou aqui, gente. Desculpa aí. Por causa da transmissão. Mas eu acho que é nesse local mesmo, de nos colocarem tantos personagens, como se eles não tivessem nenhum erro, e também nos colocarem nesse campo de ser guerreira. Então, a gente resolve tudo. Então, a nossa carga fica muito maior, o peso fica muito maior na gente, e essa coisa a gente sempre repensar, assim, será que eu vou lá e dou a cara a tapa e faço mesmo? Porque se eu fizer errado, automaticamente eu já caio, não sou aquilo que as pessoas pensam, sabe? Essa carga que a gente acaba carregando. É isso. Eu acho que a arte já começa a guerreira, né? Porque a arte entra antes nos lugares, desbrava ali, né? É o fuzileiro, né? Entra antes, filma, desproduz. A gente está sempre dando a cara a tapa ali. Então, eu, de minha parte, sendo guerreira, assim, não gosto dessa expressão de guerreira, mas sou uma mãe solo preta, então já imagina o peso e a carga que tem isso, né? Acho que esse endeusamento hoje cada vez mais está caindo por terra, né? O cinema é tão coletivo, né? Isso que não é o nosso, né? E no nosso também, que é uma postura primeiro humilde, né? De você entrar para ouvir, para ver, para aprender, é uma postura de aprendiz. Eu acho que isso é essencial, assim. E fonte de pesquisa são as pessoas mesmo. Acho que não existe melhor fonte de pesquisa para o cinema do que as pessoas.
É só isso. Eu fiquei mais intrigada com... Acho que todo mundo respondeu super bem, acho que não tenho nada a acrescentar. Mas com a sua pergunta, que eu acabei escrevendo uma frase aqui, eu nunca fui chamada ainda para fazer algo diferente do que acham sobre mim, né? Então, eu não posso falar sobre isso, não é o meu lugar de fala. Então, sempre me chamam para fazer a Índia. Né? Então, se é para fazer a Índia, está lá, Lian Gaia vai fazer o teste da personagem. Né? Fiz vários testes, sempre nesse perfil. E eu até agradeço, porque não muito tempo atrás, né, a gente sabe disso, que pessoas brancas faziam personagens indígenas. Né? Então, isso é meio estranho, né, gente? Mínimo, assim. Então, pelo menos, né, existe um movimento muito grande, uma pressão da gente também muito grande, de falar, olha, deixa a gente fazer a gente, nós existimos, somos reais, tá? Trabalhamos, comemos, vivemos, estamos na favela, na periferia, no campo, estamos em todos os lugares, inclusive atuando, inclusive aqui nesse espaço belíssimo, né, gente? Então, assim, ainda é um trabalho, o meu trabalho, né, vou falar por mim, porque a população indígena é enorme, eu não estou representando a população indígena, porque... Bom, gente, o Carlão chegou, a gente está encaminhando para fechar. Vamos fazer uma rodadinha só de considerações finais, pode ser, da mesa? Não, mas a gente ainda tem um vídeo de homenagem ao seu Darcy. Tá bom. Uma pergunta especial, só rapidinha. Opa, que bom que tá? podemos. Da nossa monitora ali. Oi, gente. Meu nome é Lares e eu queria perguntar para vocês... perguntar e fazer uma consideração, né? A pergunta em si é como a gente... Você mencionou, Alonso, desse caso, por exemplo, desse rapaz trans, que foi o segundo set dele e quiseram cortar ele no meio. Como mostrar para essas pessoas que detêm esses meios produtivos, o dinheiro mesmo, né, que acaba pagando nossos salários, que a maioria das vezes são homens brancos, não são tão longe de ser corpos dissidentes. Como afirmar para eles e convencer, e que estratégias a gente pode ter para se integrar e mostrar que a gente é relevante para aquela produção, mesmo que não o tema tratado não seja sobre corpos dissidentes em si. E é isso, assim, e como abrir esses caminhos, porque, por exemplo, enfim, houveram algumas discussões de esperar-se que as pessoas já soubessem. Diretor de arte, você tem uma voz ativa dentro do filme. Então, quando você é um fotógrafo, você também tem, o diretor também tem. Se essas pessoas bancarem essas pessoas no filme, isso vai acontecer. Então, a primeira coisa, eu acho, é a gente olhar no set ao nosso redor e entender. Tem trans aqui na equipe? O que elas estão fazendo? Tem preto, preta aqui na equipe, mas em que função elas estão? E eu acho que o mais importante é inserir essas pessoas, bancar essas pessoas, você sendo chefe de departamento. Porque as pessoas elas vão aprender, igual todo mundo aprendeu, sabe? Claro que a dificuldade quando é um filme grande, de mercado, é muito maior, mas o que é necessário fazer é a gente bancar isso, chefes de departamento. Mesmo sendo filme grande, pode ser Globofilme, Conspiração, seja o que for. E aí, no meio do filme, se arrumar tumulto, que aconteça. Porque é isso que precisa acontecer para as coisas começarem a acontecer. Como aconteceu no caso que te despertou. A produtora executiva, no meio do filme, me chamou e falou, olha, o Max, que é o homem trans, que tinha uma experiência com contra-regragem, estava fazendo a primeira vez um filme maior, ela falou, olha, está insustentável ele ficar nesse filme, a gente vai precisar tirar ele. Por quê? Porque ele é inexperiente. Inexperiente perto de quem? Qual que são os parâmetros? Porque, se for assim, você é inexperiente perto do Marcelo Torres, de grandes produtores do Brasil. Se fosse assim, eu sou inexperiente perto de um monte de diretores de arte. Se fosse assim, o fotógrafo da série era inexperiente perto do Lauro, que estava aqui, do Zé Bob, que estava aqui. Então, é inexperiente perto de quem? Quando isso acontece, a gente rompe com isso, as estruturas começam a se abalar. Claro que não vai ser muito agradável, mas o assunto começa a acontecer, e eu acho que é por aí que deve partir a iniciação.
E agora, minhas considerações final. Primeiro, é agradecer por estar aqui, muito importante para mim. E eu queria dar os parabéns para o meu filho, que hoje completa 11 anos, o Simão. E também que eu saio daqui me filiando à ABC para ser mais um dentro dessa associação preto, periférico, vindo da favela, e eu vou ser mais uma voz aí dentro. Tá? Bom, eu acho que, completando um pouco a partir do que Pafi falou, eu acho que tem também, assim, além da gente, enquanto chefes de equipe, a gente pensar também na direção e na produção executiva, também comprarem isso com a gente. E a gente sair um pouco desse critério de eficiência, assim, que tem muito no cinema, né? Assim, a gente deixar as coisas um pouco mais fluidas. E a gente poder ter, por exemplo, estagiários que não estão ali para ocupar uma função de responsabilidade, como muitas vezes, né, a gente tem equipes pequenas e o estagiário tem que cumprir um monte de coisa e não está mais no lugar de aprendiz, né? Assim, tem que ter esse espaço de aprendiz, né? E, juntando um pouco com o que eu queria falar no final, é educação. Assim, a gente precisa, assim, enquanto coletividade e indivíduos, investir na educação. Se colocar, né, para isso, assim, tanto dentro das produções, enquanto nessa tutoria e tal, mas também fora dela. Assim. Então, eu acho que é isso e enfim, agradecer estar aqui, a honra de estar aqui nessa mesa. Obrigada, é isso, gente. Até talvez negociado aí com esses streamings, né? Sei lá, acho que é algo para se pensar. E agradecer também a oportunidade de estar aqui, foi ótimo, obrigada, é muito bom estar aqui, ver tantos amigos, foi muito especial. Eu acho que ousadia, sabe, de saber dizer sim, de saber dizer não também, enquanto ator, enquanto artista, né? Você vai num projeto, te oferecem um trabalho assim com valor que você vê que não é legal, né? Ou outra coisa específica, você fala não. E também a ousadia de trazer a denúncia, né? Quando você vê algo e você não se omite, porque a omissão também, você está sendo ali conivente com uma coisa que está acontecendo. Eu acho que é denunciar mesmo. Olha, está acontecendo isso em tal produção, está acontecendo isso aqui. Eu acho importante informar, denunciar. Eu acho que é pensar para além de si, sabe? Mas o meu trabalho, eu acho que tem que pensar no coletivo também. Mas aí é isso, né? Não vai sair barato. E qual é o lado que você quer estar, né? Acho que é marcar mesmo. É marcar que, para mim, não rola e ser ousado. Acho que fazer história é isso, é ser usado, sabe? E não usado. E informação, você falou de educação, eu acho que é uma coisa muito importante. Tem muita gente que não sabe e tem muita gente que finge que não sabe, né? Então, eu acho importante, assim, se eu faço um trabalho, eu faço sempre um trabalho pensando nas pessoas que realmente não estão com acesso a essa informação e que elas precisam saber. Então, eu acho que é isso. E agradecer pelo espaço, por vocês estarem aqui até agora, ouvindo a gente, aplaudindo, interagindo, cada um do seu modo. E agradecer os meus ancestrais que me fizeram estar aqui com a força. E agradecer essa mesa, agradecer a Tainá, agradecer esse espaço, né, que está cedendo a nossa voz aqui para ser ouvida, porque nós temos voz. E é isso. E na tequé, do Airicrodian, da Ituparató, e é a Budó Banaricu.
Obrigada, gente. Agradeço demais. Vocês são maravilhosos. Que bom que a gente estava aqui juntos. Obrigada mesmo. Obrigada, BC, por proporcionar esse momento para a gente. A gente tem ainda agora mais um vídeo que a gente hoje vai fazer uma homenagem a um profissional de cinema muito importante para o departamento de arte, que é o seu Darcy, que está aqui com a gente, pintor de arte. Muito obrigada pela sua contribuição para o cinema brasileiro ao longo desses anos. Uma salva de palmas. Viva seu Darcy! A gente tem um pequeno vídeo de homenagem. Acho que já podemos soltar. Por favor, Sandra. Ser do cinema pressupõe um requinte que só o trabalho rigoroso permite. Mas isso não basta. Intuição e instinto são fundamentais para dar conta da imensa quantidade de definições que os filmes demandam. Nós, diretores de arte, projetamos e construímos sets, erguendo-os, pintando-os e decorando-os. Para isso, contamos com diversos profissionais, entre eles, em especial, o pintor de arte de cinema. Poderíamos dizer que é a pintura de arte que dá alma aos cenários, seja na simulação de materiais, como na camada de tempo sugerida, no caráter luminoso da cena e nos aspectos de cor inerentes ao filme. O pintor de arte cria a pele dos cenários, escondendo ou ressaltando, envelhecendo ou brilhando narrativamente ao sabor do texto. Ele é o responsável pelos fundos das nossas composições cinematográficas. Literalmente, pinta o fundo. Darcy Filato, seu Darcy, é assim que todos o chamamos. É o pintor de arte de cinema. E como ele diz, aí vamos, pintando o set. Rasguia, seu Darcy. Tô vendo. Difícil não se impressionar pela magia de suas mãos, no requinte de seus traços, no realismo de um mármore, de uma parede de concreto e por anos 73 anos e 42 anos de profissão. Agradecemos a você, hoje, que tanto contribuiu para os nossos filmes, trazendo sua competência, elegância e sutileza aos nossos sets. Muito obrigada. Bom, gente, eu queria agradecer a mesa, pedir desculpa da gente ter que cortar, mas, infelizmente, a gente tem que continuar a semana. Temos mais uma mesa em seguida, que é a apresentação da Canon, Reportagens em Zonas de Conflito ao Realismo Mágico, que vai ser apresentado pela diretora de fotografia Elisa Iannacone, que é embaixadora da Canon na Europa. Eu vou fazer rapidinho o sorteio e para a gente poder tocar o assunto. Vamos lá, gente. Enquanto você está fazendo o sorteio,